Pergunta que eu faço para a igreja na manhã de hoje é: quem aqui carece do livramento de Deus? Eu sou um que eu falar para os irmãos, se não fosse os infinitos livramentos que Ele já deu na minha vida, eu não estaria aqui hoje, pela infinita misericórdia dEle, apregoando a palavra. E hoje, irmãos, nós vamos meditar em 4 versículos de um salmo, mas é muito conhecido esse salmo. E o que mais chama atenção quando a gente lê esse salmo nos detalhes, né? É que esses 4 versículos, irmãos, Deus nos dá uma diretriz, Deus nos mostra um caminho para nós alcançarmos o livramento da parte, independente de qual for o livramento, qual for a condição, qual for a adversidade que se vir em nossas vidas. Porque muitas vezes quando se achega isso em nossas vidas, irmãos, a gente busca em homens, busca forças em cavalos, confia em cavalos, busca recursos, ou seja, coisas terrenas. Na verdade, basta a gente fazer o que está escrito nesse salmo aqui, ó. Amém? Salmo 41, do 1 ao 4. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia mau. Ao caminho para que Deus nos dê livramento. Olha lá, o Senhor o livrará e o conservará em vida, será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. Olha lá, quando a gente atende ao pobre. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade, tu o restaurarás da sua cama de doença. Aí ele fala assim, ó: dizia eu, Senhor, tem piedade de mim, sara minha alma, porque pequei contra ti. Amém, irmãos? Vamos nos detalhes, irmãos. Olha como começa o salmo lá no primeiro versículo: bem-aventurado, mais que feliz. Então o salmista aqui, ele já nos mostra qual é a consequência se nós seguirmos a diretriz que Deus nos ensina nesse salmo. Ele fala, se vocês fizerem o que está ali, nós vamos ser o quê? Mais que felizes. Então ele já nos mostra a colheita, vamos dizer assim, neste salmo aqui. Aí na sequência, irmãos, vem a diretriz de Deus, para que nós sejamos mais que felizes, bem-aventurados nessa terra. Nós temos que fazer o quê? Atender ao pobre. E aqui está o mistério da revelação que Deus falou muito comigo. Atender ao pobre. Ou seja, irmãos, para que se cumpra o que está escrito nesse salmo, o caminho todo está em atender ao pobre. O que a gente vai colher quando a gente atende ao pobre, que nós vamos entender, é tudo consequência. Mas basta nós atendermos ao pobre. E nós temos que entender isso, tanto no âmbito físico quanto no âmbito espiritual. Amém? Então vamos lá, irmãos. Para nós entendermos o que é esse atender ao pobre, nós precisamos conhecer a fundo, no detalhe, o significado das 2 palavrinhas. Primeiro, o verbo atender. Depois nós temos que entender o que é ser pobre. E para nós entendermos o significado dessas palavrinhas, irmãos, todos nós, quando vamos estudar a palavra de Deus, abra o dicionário para você entender. Às vezes a gente fala atender, eu sei o que significa atender. Eu posso atender um telefone, eu posso atender tanta coisa, mas quando você abre o dicionário, lá tem tantos significados que você vai ver que a palavra de Deus, ela é perfeita. O primeiro significado de atender ao pobre que chamou a atenção, que está escrito lá, é: atender é o mesmo que demonstrar disponibilidade para ouvir. Irmãos, quantos apenas necessitam de um pouco de atenção? Quantos apenas necessitam ser ouvidos por alguém? E se tem algo que nós temos que trabalhar um para com os outros, é em saber ouvir mais o nosso irmão, e muitas vezes no ouvir o nosso irmão, nos colocar no lugar dele. Então quem atende, primeiro ouve o irmão.
depois procura se colocar no lugar dele, ou seja, se colocar no lugar do nosso próximo. Outra palavrinha, outro adjetivo, outro, significado da palavrinha atender está escrito lá. Quem atende, está escrito assim, providenciar uma solução para. Então, quem atende procura providenciar uma solução para aquela situação. É o mesmo que querer tentar resolver, ajudar a resolver o problema daquela pessoa. Irmãos, e muitas vezes no processo da gente parar e ouvir aquela pessoa, Deus pode nos dar a direção, a solução para aquele problema, ou seja através de um conselho, de uma diretriz, de uma palavra, mas tudo fundamentado na palavra de Deus. Mas o primordial para nós atendermos é ouvir a outra pessoa. Aí quando nós ouvimos, a gente procura providenciar uma solução para. Aí o terceiro significado, que aqui acho que todo mundo já sabe, lá finalizou assim, quem atende, oferece ajuda a, socorre a. Muitas vezes no processo de nós ouvirmos e procurarmos uma solução para, o socorro, a ajuda possa ser que venha de nós mesmos, seja no âmbito físico ou no âmbito espiritual. Às vezes aquela pessoa necessita um recurso, de repente você pode ter o recurso. Às vezes aquela pessoa necessita, quando ela fala com você, somente de uma oração, uma campanha de oração. Você vai ajudá-la em oração. Às vezes ela necessita, irmão, sabe o quê? Um abraço. A pessoa quer ser ouvida porque ela quer um abraço. Eu nunca me esqueço, um irmão aqui, ele falou um dia para mim, o que eu queria era um abraço. Eu lembro que eu pedi perdão para ele, eu dei um abraço. Porque o dia que ele queria um abraço, eu não dei aquele abraço. Mas não precisava ser um abraço meu, de repente um abraço de qualquer irmão que estivesse aqui presente. Então a gente tem várias maneiras de nós atendermos, irmãos. Basta a gente nos disponibilizar para ouvir o nosso próximo, se colocar no lugar do nosso próximo, se esforçar para ver se a gente conseguia providenciar uma solução para, e aí a gente oferece ajuda, a gente procura socorro, significativo da palavra atender. Agora vamos entender um pouquinho o significadinho da palavra pobre. Irmãos, o pastor já nos ensinou aqui que tem uma régua para medir o nível de pobreza. Existe o pobre espiritual, mas também existe o pobre no material também, vamos dizer assim. Diante de algumas pessoas eu posso ser rico, materialmente falando. Mas diante de algumas pessoas eu posso ser pobre. Tem pessoas que têm muito que nos enxergam como... Isso também vale para o mundo espiritual. Quanto mais nós conhecemos de Deus, aos olhos dele nós somos ricos. Mas quanto menos a gente conhece dele, mais se afasta dele, bate na porta, eu não quero abrir, a gente espiritualmente nós somos pobres. Mas o que chamou a atenção são alguns significados da palavra pobre que estava no dicionário, irmãos. Primeiro, todo mundo conhece, que expressa pobreza. Aí fala assim, que aparenta a falta do que é necessário para a sobrevivência. Aí nós vamos levar para o âmbito físico e para o âmbito espiritual. Irmãos, que expressa pobreza, que aparenta a falta do que é necessário para sobreviver. Quantos, irmãos, não passam necessidade porque não tem os itens básicos dentro de casa? Ou seja, conforme a palavra de Deus nos ensina, tem muito abaixo da justa medida para viver. Passa necessidade mesmo. Ah, mas como que eu faço? Eu posso socorrer? Pode, mas você socorre fisicamente, mas também você tem que socorrer o quê? Espiritualmente. Vem cá, está escrito: fui jovem, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado e nem a descendência mendigar. Estou passando necessidade, estou mendigando. Em algum momento da minha caminhada da fé eu deixei de ser justo aos olhos de Deus. Amém, irmãos? Aí vamos lá para o âmbito bem espiritual mesmo. Está escrito lá assim, um dos significados: que aparenta a falta do que é necessário para a sobrevivência.
O que é necessário para a nossa sobrevivência? A primeira pergunta que a gente tem que fazer. Irmãos, uma das tentações do nosso Senhor Jesus no deserto foi: transforma esta pedra em pão. Nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, sabe o que é necessário para a nossa sobrevivência? A palavra de Deus. É o próprio verbo de Deus. Porque quando nós temos o verbo de Deus dentro de nós, Ele não nos deixa desamparar. Irmãos, Ele nos sustenta. Ele traz o maná do céu, a gente não sabe de onde vem nem como vem. Mas se você tem o verbo de Deus dentro de você, irmãos, quantos têm tudo nessa terra de viventes? Tudo, financeiramente falando, não passa necessidade. Mas diante de Deus são as pessoas mais miseráveis que tem. Olha o que está escrito em Apocalipse 3,17. Põe para mim, irmã. Como dizes, rico sou e estou enriquecendo e de nada tenho falta. Não falta nada. Mas olha como Deus nos enxerga. É até forte essas palavras. E não sabe que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu aos olhos de Deus. Amém, irmãos? Outro significado que chamou a atenção da palavrinha pobre, está escrito assim, ó, que não demanda esforço. Estava lá no dicionário, pobreza de espírito. Então muitas vezes, irmãos, nós somos pobres porque não demandamos esforços de nós mesmos. Como diz na palavra de Deus, esforça-te que eu te ajudo. Muitas vezes nós somos pobres, às vezes, nos nossos recursos, porque também não tem esforço da nossa parte. A palavra de Deus diz assim, ó, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Quem não tem esforço é preguiçoso. Nós já aprendemos, a formiguinha trabalha de sol a sol. A formiguinha no verão ela guarda o teu alimento para que no inverno ela tenha. A formiguinha ela não vê obstáculo. Põe uma formiga aqui para ver se ela vai bater e voltar. Não, ela sobe e passa pelo obstáculo. Amém, irmãos? Pobreza de espírito. O significado está lá. Pobre, pobreza, pobre de espírito. Mas não é aquele pobre de espírito que reconhece ser pobre de espírito quando a gente ora, não. Meu Deus, reconheço que tu não é obrigado a nada, porque o Senhor é Senhor, nós estamos reconhecendo, se tu queres, não é essa pobreza não. É pobreza de espírito mesmo. Quando você olha para a pessoa e fala, mas que pobreza de espírito. Irmãos, que não demanda esforço. Se nós não nos esforçarmos aqui, esquece. Aos olhos de Deus nós vamos ser pobres, tanto espiritualmente como fisicamente. Podemos ter tudo aqui, mas aos olhos de Deus nós vamos ser. Então um dos significados da palavra pobre é que não demanda esforço. E quantas palavras vem aqui, Deus fala para nós, vamos se esforçar, esforça que eu te ajudo. Quantas vezes? Sabe o que é bom, irmãos? Que a palavra de Deus, pode ver, nós vamos aprendendo dela. Quando a gente conversa da palavra com alguém, a gente lembra de tudo isso, não lembra? Deus nos traz à memória tudo quanto. Isso daqui é uma maneira de nós ajudarmos aquele que se encontra no momento de fraqueza, que não tem força. Aí finalizava assim o significado da palavra pobre: que incita piedade com paixão. Irmãos, as pessoas com pobreza de espírito, que estão mortas espiritualmente, fisicamente falando, para essas pessoas só resta, irmãos, nós agirmos dessa maneira, com piedade e com paixão. Que é como nosso Senhor Jesus agiu para conosco. Porque se não fosse as misericórdias dele, irmão, que se renova a cada manhã, se ele não tivesse piedade e compaixão de nós, se ele não tivesse dó de nós, nós estaríamos aqui? Primeiro, porque essa pessoa não conhece a Deus. O pobre, ele não conhece a Deus. Segundo, irmão, sabe por que a gente usa a palavrinha dó? Você já visitou uma casa onde vive em extrema pobreza? Quem aqui já foi numa casa que tem extrema pobreza? Sabe qual é o primeiro sentimento que você tem quando você vai lá, você abre uma geladeira da pessoa, você sente o quê? Dó. Vocês estão entendendo, irmãos? Que o segredo desse salmo está em a gente atender ao pobre. Aí eu fiz uma junção para nós entendermos. Quando nós atendemos ao pobre, diante de tudo isso que nós aprendemos agora, nós estamos estendendo as mãos. Quando a gente atende ao pobre, primeiro para ouvir, e com isso para nós nos esforçarmos para providenciar uma solução.
seja oferecendo ajuda, ou seja socorrendo todos aqueles que se encontram em condições de pobreza física, seja materialmente, possuem muito abaixo da justa medida, todos aqueles que se encontram em condições de pobreza de espírito. Para esse nós temos que levar a palavra de Deus, falta o próprio verbo de Deus. E também para aqueles que não se esforçam, porque talvez naquele momento estão desprovidos de forças. O que nós temos que fazer? Pega na mão, da mesma maneira que o nosso Senhor Jesus nos levanta. E também para ajudar aqueles que são dignos de dó, de piedade e compaixão. Então atender, a palavrinha atender o pobre parece tão simples, mas o primeiro passo para nós atendermos ao pobre é ouvir o que ele tem. Irmãos, cada um aqui tem uma história, não tenho dúvida. Cada um aqui tem uma história de vida. Dá para cada um aqui escrever um livro da tua vida, de tudo aquilo que já passou. Dá ou não dá? Mas você pode ter certeza, em algum momento alguém te ouviu, se você está aqui hoje. Em algum momento alguém procurou te ajudar. Em algum momento alguém procurou te socorrer. Se não, irmãos, sabe onde nós estaríamos? Então, da mesma maneira com que um dia nós fomos pobres e hoje eu creio que ainda nós estamos num processo de transição, cada dia mais nos aperfeiçoando, cada dia mais nos esforçando para que Deus olhe para nós e nos vê como pessoas ricas. E aqui não estou falando materialmente, não, espiritualmente. Da mesma maneira como um dia alguém nos pescou, nos trouxe, nós temos que agir da mesma maneira para com o nosso próximo. Mas como nós já aprendemos, cuidado para quem você vai falar, para quem vai ouvir aquilo que você tem para dizer. Muitas vezes aquele que você vai falar, ao invés de estender a mão para tentar ajudar, como nós aprendemos, vai fazer o quê? Afundar. Vigiemos nisso, irmãos. Mas eu creio que todos nós, cada um no teu nível espiritual, tem estrutura para poder ajudar o nosso. Cada um tem a tua pedrinha. Davi, para matar o filisteu, bastou o quê? Cada um tem a sua, irmãos. Um tem uma pedrinha no nível maior, outro tem uma pedrinha no nível menor. Mas quando é palavra de Deus, ela é lançada, ela não volta vazia. Amém? Agora, irmãos, olha a consequência quando nós agimos dessa maneira, quando nós atendemos ao próximo. No primeiro versículo ainda está escrito assim, ó, no final dele, a parte B: o Senhor o livrará do dia mau. Olha o que está escrito em Eclesiastes 7,14. No dia da prosperidade goza no bem, mas no dia do quê? Da adversidade considere, é o dia mau. Porque também Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Sabe o que ele está falando aqui? Ó, vai ter dia de bonança na sua vida, mas também vai ter dia de adversidade. Dia mau. Ou seja, o dia mau, irmãos, ele chega para todos. O dia mau pode ser a perda do emprego, o dia mau pode ser a perda de um ente querido, o dia mau pode ser uma enfermidade que se achega em nossas vidas. Gente, pode ser tanta coisa o dia mau, mas atende ao pobre para você ver. Agora, cuidado, como a palavra nos ensina, não fica lá tentando atender ao pobre, só pensando que Deus livra do dia mau, porque aí se torna uma troca. Atende ao pobre porque é bom atender ao pobre. Atende ao pobre porque você ama atender ao pobre. A colheita é consequência. Às vezes a gente sempre leu esse salmo, mas quando a gente vai nos níveis de detalhe, por isso que a Bíblia é uma fonte inesgotável. Então, uma das maneiras, irmãos, de nós sermos livrados no dia mau é o que? Atendermos ao. A outra maneira, o pastor já pregou aqui, Efésios 6,13. Está escrito lá, ó: portai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia, e havendo feito tudo, ficar, como foi falado, irmãos, couraça da justiça, calçado com a preparação do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito, que é a própria palavra de Deus. Temos que estar preparados sim para o dia mau. O dia mau daquele filho pródigo chegou. O dia mau chegou. Mas teve um que ele retornou e ouviu ele, como foi falado aqui. O pai ouviu. E a primeira coisa que ele falou foi o que? Pai, pequei contra Deus e pequei contra ti. A solução, a ajuda, o socorro estava no próprio pai. O pai fez festa porque o filho estava perdido e se achou.
Muitas vezes, irmãos, a solução vai estar em nós mesmos para ajudar o nosso próximo. Continuando a consequência, quando nós agimos dessa maneira, ou seja, quando nós atendemos ao pobre. Olha o versículo 2 que forte. O Senhor o livrará, ao livramento de novo, e o conservará em vida. Você sabe o que eu entendo que o conservará em vida? Ele não permite que os aguilhões da morte se acheguem a nós. Põe para mim, irmã, 1 Coríntios 15, 55, 57. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas está escrito lá, ó. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, atendeu ao pobre, ele conserva em vida. Olha as benevolências, ele fala assim na sequência: será abençoado aonde? Aonde? Na terra. Aqui, irmãos, nós vamos ser abençoados aqui. Nós vamos comer o melhor dessa terra. E no final, a vida, que é o mais importante. A gente só tem que entender que comer o melhor da terra não é comer o mais caro, não, irmãos. Às vezes o melhor da terra é lá na tua casa, aquela coisinha simplesinha, mas onde você tem paz. Aquilo é o melhor da terra. Muitas vezes a gente olha e fala assim: nossa, fulano foi para no Senhor, está comendo o melhor da terra. Amém, se Ele nos der também, nos proporcionar, se tiver condição, contanto que você não transgrida a palavra dEle, amém. Mas o melhor da terra não se restringe naquilo que é mais caro, não. É naquilo que sacia a nossa fome, sacia a nossa sede, aquilo que dá paz que o mundo não vai dar. Irmãos, nós servimos um Deus tão grande, né? Que Ele faz infinitamente mais. Além de Ele nos livrar da morte, Ele nos abençoa aqui nessa e não nos entrega à vontade dos nossos inimigos. Ou seja, Ele guarda, irmãos. Deus guarda. Mas para isso nós temos que atender ao pobre. E aqui me veio a memória. O atender ao pobre, muitas vezes passava uma mocinha lá em casa e ela batia pedindo comida e a gente dava comida para ela, comida física. Batia de novo, no outro dia ela ia sempre, já deixava até pronta. Minha esposa deixava às vezes lá: essa aqui quando a moça vir, você está atendendo ela fisicamente. Aí um dia o pastor orientou: mostra para ela a palavra de Deus. Pergunta se quis, irmão. Agora não cabe a nós julgar, você tem que ir mostrar. Então não adianta nada também a gente atender o pobre fisicamente, suprir aquela necessidade da carne naquele momento, se espiritualmente vai continuar morto. Então tem que andar junto, um e outro, espiritual e carnal, espiritual e físico. A gente tem que ter o equilíbrio. Amém? Continuando as benevolências, ao versículo 3: o Senhor o sustentará no leito da enfermidade, tu o restaurarás da sua cama de doença. Irmãos, atendendo ao pobre, pode se achegar a enfermidade que for na tua vida, ainda que naquele momento ele não te tira da tua cama, mas ele te sustenta lá. E posso falar? É nessas horas aqui que você mais aprende dele, que você mais busca nele, que você mais se fortalece nele, porque ali você vê quão miseráveis homens pobres nós somos, que se ele não colocar as potentes mãos dele, onde saem os raios de luzes, irmãos, você quer ver algo que trata com todo mundo, é quando mexe na saúde. Ah, mas tem gente que se você mexe no financeiro, mas irmãos, quando você mexe na saúde de uma pessoa, ela dá tudo o que ela tem para ela sair de lá. O que adianta você saber que você tem tudo aquilo lá, mas você não puder desfrutar daquilo? Mas tem que ser uma saúde que sacia corpo, alma e espírito. Não adianta nada me curar fisicamente, mas o meu espírito e a minha alma continuar. Então, irmãos, essas benevolências só vão se achegar nas nossas vidas quando nós atendemos ao. Por isso que nós temos que ser benignos uns para com os outros. Porque me chama bom? Bom é só um que está no... Lembra do jovem rico? Nós temos que ser imagem e semelhança de... Então nós temos que nos esforçar para ser bom uns com os outros, como aquele que está nos céus. E olha como termina o versículo 4, irmãos. Dizia eu: Senhor, tem piedade de mim, sara minha alma, porque pequei contra ti.
Irmãos, aqui sim nós vemos um pobre de espírito, clamando da piedade do Senhor, reconhecendo quão falho e pecador é. Tem piedade porque ele pecou contra filho pródigo. Pai, pequei contra Deus e pequei contra ti. Irmãos, esse versículo também o salmista nos ensina aqui, que para nós herdarmos o reino de Deus, nós temos que ter as nossas almas saradas. Ele clama daquela piedade, que é o significado da palavra pobreza lá no final, lembra? Digno de piedade. Então ele fala, meu Deus, eu sou digno da tua piedade, sara minha alma. Sabe o que ele está falando? Ei, eu quero alcançar a vida eterna. Olha o que está escrito em Salmos 42:5. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Então olha a salvação. Quando a alma está abatida, não tem salvação. Mas quando Deus sara a alma, aí existe salvação. Em outras palavras, irmãos, no final de tudo, você pode ajudar, você pode socorrer, você pode fazer tudo. Mas a preocupação de Deus para com as nossas vidas é que as nossas almas sejam saradas, ou seja, é a salvação das nossas almas. E para isso, irmãos, nós temos que procurar fazer o bem, seja quem for. Sermos benignos uns para com os outros. Você pode ter certeza, a adversidade vai se chegar, mas ela vai passar também para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus, amém?